Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre A Ilha do Doutor. Montreal, 1996, um filme relativamente antigo, mas bastante conhecido, baseado na obra de H. G. Wells. Tem um elenco estrelado, com atores jovens e talentosos na época. Eu mesma não tinha visto antes, só sabia que se tratava de um cientista fazendo experimentos bem estranhos em uma ilha isolada. Então, vamos lá! A história começa com um acidente aéreo no Mar de Java. Edward Douglas, David Thewlis, o Lupin de Harry Potter, o único sobrevivente de uma missão da ONU, e resgatado por um navio. Ele estava a caminho de Jakarta, mas o avião caiu. Montgomery, Val Kilmer, de Top Gun, um personagem misterioso, ajuda Edward e o leva para sua pequena ilha, combinando com o capitão. Para que Edward seja levado para uma ilha maior, de onde poderá voltar para casa. Mas, na hora do desembarque, Montgomery aconselha Edward a ficar, dizendo que a tripulação não é tão confiável quanto parece. Kilmer está ótimo no papel, parece se divertir bastante, mas acho que isso faz parte da interpretação. Edward, então, conhece os habitantes da ilha, liderados pelo Dr. Montreal, Marlon Brando, um prêmio Nobel banido por ativistas pelos direitos dos animais por suas experiências com animais. Ele continua suas pesquisas na ilha. Uma história bem clássica, N.E. Em seguida, conhecemos a Issa, a filha do Dr. Montreal. Ela e uma jovem bela que dança um fascinante dança oriental. Há algo de estranho nela, como se ela não conhecesse o mundo exterior. A conversa deles é interrompida por Montgomery, que leva Edward para seu quarto e o tranca. Mas Edward escapa e encontra o laboratório, onde presencia o nascimento de uma criatura meio humana, meio animal. Na verdade, quase todos na ilha são seres híbridos. Alguns desses seres servem ao Dr. Montreal, mas a maioria vive em uma comunidade própria, com até um arauto das regras. A Issa leva Edward até eles. Montreal controla tudo e todos, tendo vários filhos, todos com características animais, exceto a Issa. Apesar disso, são inteligentes, criativos e educados. Edward fica chocado com os experimentos. A gente sempre ouve que o homem evoluiu do macaco, mas e se não fosse assim? E se fossemos o resultado de experimentos genéticos? E se deuses geneticistas, ou alienígenas avançados, e que quase a mesma coisa, nos criaram? Qual o objetivo do Dr. Montreal? Criar o homem perfeito, mesmo que com cauda e garras? Ele criou semi-humanos com cérebros humanos, mas não conseguiu criar uma alma, apesar de afirmar o contrário. No fim, tudo se resume à ambição científica. Montreal criou uma sociedade que controla totalmente e que o adora. Mas ele não considerou que suas criações poderiam se rebelar e questionar, se Montreal e o pai deles, por que ele os machuca? Uma pergunta que muitos religiosos também fazem a seu Deus, não é? Será que nós, humanos, fizemos o mesmo com nossos criadores, e depois nos tornamos uma sociedade primitiva, sem saber como viver? A cena do barco no início do filme não parece tão aleatória assim. Em situações extremas, as pessoas se tornam tão cruéis quanto os animais. Há uma forte alegoria entre Deus e o diabo. Um grupo de híbridos conscientes mata o Dr. Montreal. Os outros ficam perdidos sem seu pai? A Issa sofre muito, pois sem os medicamentos, ela se transformará em uma gata. Ela é a que mais se tornou humana e terá maior dificuldade em lidar com isso. Um novo pai surge, Montgomery, que já vinha adicionando drogas aos medicamentos, viciando os híbridos. Agora, eles o adoram. Para mim, isso representa Deus e o diabo. Montgomery tenta os híbridos constantemente. Ele dá arma para Zazelo, que, por instinto canino, protege seu mestre. Quando Montreal diz que o diabo não existe, ele está muito enganado, pois ele está bem perto. O diabo estava lá quando Deus criou os humanos. Irônico, não? Mas isso não o salvou da morte. O final é triste. Os híbridos se matam uns aos outros, e os sobreviventes voltarão à sua forma animal. Edward queria trazer cientistas para criar um antídoto, mas os híbridos se recusaram. A Issa é a mais triste, a morte seria melhor para ela do que a lenta degradação. No geral, o filme é ótimo, principalmente para a época. A maquiagem dos híbridos é impressionante, mesmo hoje em dia. Não precisa de efeitos especiais. Às vezes, os atores parecem exagerar, mas acho que isso se justifica pelo subtexto do filme.
Não é só entretenimento, tem várias camadas de interpretação. Por que foi tão mal recebido? Por que não teve o sucesso esperado? Talvez porque mostre de forma muito realista quem nós, humanos, realmente somos. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!